Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist sobre JavaScript. E nesse videozinho eu vou falar um pouco sobre os operadores matemáticos básicos do nosso universo JavaScript. Mas antes de começar a falar sobre esses operadores, vocês têm que ter alguns conceitos em mente, onde vocês têm que ter em mente o quê? Que os números em uma operação tanto aritmética, assim como no nosso universo JavaScript, eles são chamados de operandos. A operação a ser realizada entre esses dois operandos é definida por um operador. A maioria deles é os que vocês já conhecem do mundo da matemática, sendo que essas operações elas podem ser realizadas entre números literais, ou variáveis, ou expressão. Mas o que são isso? Números literais são os números que todo mundo já conhece. 1, 2, 3, 10, 20. Os números em si. As variáveis são as variáveis do mundo da programação. A igual a 5, então você vai fazer uma operação com A. E as expressões são a mistura desses dois. Ou seja, você vai fazer 10 vezes A, 10 mais A. É isso. E você também tem em mente que essas operações têm uma ordem de precedência que eu vou falar um pouco mais para frente e vai ficar melhor para vocês entenderem. Agora que vocês já têm esses conceitos, vamos mostrar esses operadores básicos matemáticos para vocês. Bom, os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos principais são esses daqui dessa tabelinha. Nós temos o operador soma, adição, nós temos o operador subtração, que é o sinalzinho de menos, todo mundo conhece. Nós temos o sinal da multiplicação, que ele é dado por um asterisco. A divisão, que é dada por uma barra. Potenciação, que é dada por 2 asteriscos. E esses aqui, talvez vocês ainda não conheçam ainda, que é o resto da divisão inteira. No universo matemático, vocês veem esse sinalzinho assim como porcentagem, isso significa o porcento de algo. Mas aqui, no nosso universo JavaScript, ele significa o resto de uma divisão inteira. Mas como assim? Por exemplo, você dividiu 10 por 3. Na divisão inteira vai restar 1, não é mesmo? Então, esse sinal, quando você vê uma operação com esse sinal, ele vai nos retornar esse 1, o resto de divisões inteiras. Agora nós temos os sinais de incremento e decremento. Incremento, ele vai acrescentar algo à nossa variável, à nossa expressão, ao nosso número. Normalmente, ele acrescenta mais um. O decremento, ele vai decrementar algo, ele vai subtrair algo, normalmente menos um. Agora que você já tem em mente quais são os nossos operadores aritméticos, vamos para os nossos operadores de atribuição. Os operadores de atribuição, os principais são esses aqui. Nós temos o principal de todos eles, é o operador de igualdade, digamos assim, que vocês conhecem, mas aqui no nosso universo da programação, ele não tem a função de comparar valores, não. Aqui ele tem a função de atribuir algo. Os operadores de atribuição, eles são isso. Eles atribuem um valor aos nossos números, às nossas variáveis. E esse é o principal. Ele aqui, o nosso operador de igualdade, de atribuição, ele diz que x é igual a 1. Ele está dizendo que x equivale a 1. A partir desse operador, nós temos outros. Mais igual, menos igual, vezes igual, divisão igual e porcento igual. Eles querem dizer o quê? Aqui nós temos exemplo. Nós temos aqui x mais igual a 2. É a mesma coisa, ele é equivalente a dizer que x é igual a x mais 2. É x vezes a. É a mesma coisa que dizer que x é igual a x vezes a. Ou seja, ele está fazendo a operação novamente com x. Ele está dizendo que x é igual a ele mesmo, a operação, e o outro número que vem depois da operação. E é isso. Agora que vocês já sabem nossos principais operadores de aritméticos e de atribuição, vamos para alguns exemplos no nosso Java. Aqui no nosso programinha Java, nós temos alguns exemplos colocando em prática todos esses operadores. Aqui começamos, vocês têm que ter em mente, nós começamos atribuindo valores às variáveis A e B, A igual a 5, B igual a 2. A partir daí, nós começamos com os nossos operadores. A variável C é igual a A mais B, ou seja, 5 mais 2, nós temos aqui, 7. A variável D é igual a A vezes B, 5 vezes 2, temos aqui 10. A variável E é igual a A dividido por B, 5 dividido por 2. Nós temos aqui, nosso número com ponto flutuante, 2,5. Agora aqui, lá vamos nós. O nosso resto de divisão inteira, A dividido por B, ou seja, 5 dividido por 2,
em divisão inteira, resta 1. Aqui está ele. Na próxima, nós temos aqui A elevado a B, 5 elevado a 2, 25, 5 vezes o 5. Agora vamos para os nossos operadores de decremento e incremento. No nosso operador de incremento, nós temos aqui A, que é 5, mais, ou seja, A mais. 5 mais, ou seja, 5 mais 1, está aqui 6. B, nós temos aqui B menos, ou seja, B decrementado, ou seja, B é 2, B menos, vai ser igual a 1. Agora nós aqui atribuímos outra variável, que é a variável x, que é igual a 3, que é igual a 10. Nesse x igual a 10, nós temos que x mais igual a 5 é o mesmo que dizer que x é igual a x mais 5, ou seja, 10 mais 5, nós temos ele aqui, ó, 15. Agora vamos a algumas particularidades dos nossos operadores, principalmente do nosso operador soma. Nosso operador soma, ele tem a capacidade de somar strings, somar variáveis textuais. Bem que nós não falamos de somar, nós dizemos que ele concatena as strings. Mas o que isso quer dizer? É simples. Nós temos aqui as variáveis T1 e T2. As duas são variáveis do tipo string, variáveis textuais, onde T1 equivale a if e T2 equivale a all. Ao somarmos T1 com T2, nós teremos como resultado IFAL, ou seja, ele concatenou, ele juntou essas duas variáveis textuais. Se você quisesse deixar um espaço entre elas, é simples, você colocaria aqui, entre T1 e T2, aspas. E aí ela ficaria separada. Mas como eu quis deixar juntinho, aqui nós temos IFAL. E aí, a partir disso, nós temos outra particularidade nessa capacidade de concatenar as strings. Ele também pode concatenar, digamos assim, juntar valores numéricos com valores strings. Mas o quê? Mas aí nós temos uma coisinha que vocês têm que prestar atenção. Se ao juntar um valor numérico com um string, o valor da string vier primeiro, o que vier depois também vai ser considerado string, como nesse exemplo aqui da letra y. Y é igual a 5 string mais 5 numérico. Como 5 string vem primeiro, o 5 numérico que vem depois é considerado um string também. Mas, nesse exemplo aqui, no segundo exemplo, onde nós temos que 5 numérico mais 4 também numérico vai ser igual mais 4 também numérico, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro somar os valores numéricos e depois ele vai, com o nosso númerozinho string, ele vai somar a string, ou seja, ele vai primeiro fazer a operação 5 mais 4, que vai dar 9, e depois ele soma com a string, que vai ser 95. Mas, por exemplo, e se não fosse um número aqui, fosse um nome, por exemplo, fosse Ana, então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 5 mais o 4, que vai ser 9, e vai juntar com Ana, vai ser 9 Ana. E, por exemplo, se aqui, se tivesse um string no meio, o que ele faria? A string que tivesse no meio ou no início é exatamente como eu falei. Ele vai considerar tudo que for essa string, o que vier depois da string, vai ser considerado string também. Aqui, o 5 daqui, ele está numérico, mas ao executar, ele também vai ser considerado um string. O 5 numérico com o 4 string, com outro 5 numérico, ficou tudo string, porque esse daqui não tem o que fazer com ele, esse primeiro 5. Bom, agora que você já tem ideia de todos os exemplos, vamos falar um pouquinho da nossa ordem de precedência. Todas essas operações, elas estão inseridas numa ordem de precedência, ou seja, algumas operações, elas seguem uma ordem. Bom, o que tem a maior ordem de precedência, digamos assim, são os parênteses, assim como na matemática. Se você tiver uma operação e você tiver um parênteses nela, essa operação vai ser realizada primeiro. Depois dos parênteses, nós temos os operadores de incremento e decremento. Aqui estão eles. Depois dos operadores de incremento, nós temos potenciação e radiciação ali na mesma ordem de precedência. Depois nós temos multiplicação, divisão e resto. Eles também têm a mesma ordem de precedência. E depois adição e subtração. Eles são de menor ordem de precedência nesses operadores aritméticos. Sendo que, mas você me pergunta, se eu tiver uma operação que tiver mais de um que tem a mesma ordem de precedência lá na operação. Por exemplo, você tem 5 vezes 4 mais 4 dividido por 2. Vai ser assim. A ordem de precedência vem da esquerda para a direita, como na matemática. Vai resolver primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois vai somar os resultados dessas operações. E é isso, gente. Agora vocês já sabem um pouco mais sobre os operadores matemáticos básicos do nosso universo JavaScript.
Espero que vocês continuem aqui vendo os vídeos da nossa playlist e até a próxima!